Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Jesus Recordado, do James Dunn. Esse é o último vídeo da série. Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 18, página 1075, que fala sobre a ressurreição. Bom, muitos historiadores encerram a vida de Jesus com a sua morte, porque não consideram que a ressurreição é um objeto passivo de investigação pela história. A crença na ressurreição, contudo, parece ter sido uma crença fundamental para os primeiros cristãos. Mesmo no Evangelho de Q, Kloppenberg admite que o texto expressa a fé pascal, ou seja, mesmo essas comunidades de Q celebravam a ressurreição. Não há cristianismo sem ressurreição de Jesus. A história de Jesus estaria incompleta sem a ressurreição. Até mesmo Marcos, que não registra nenhuma aparição de Jesus, ele afirma claramente sua ressurreição e sinaliza tais aparições em Marcos 16,6. Esse Marcos 16,6 ainda é o Marcos sem o acréscimo. O Marcos mais longo, ele começa em 16, versículo 9. Então, no versículo 6, já tem uma indicação da aparição de Jesus e ressurreição. Para Bultmann, se o evento do dia da Páscoa é, em qualquer sentido, um evento histórico, adicional ao evento da cruz, ele nada mais é do que o surgimento da fé no Senhor ressuscitado. Tudo que a crítica histórica pode estabelecer é o fato de que os primeiros discípulos passaram a acreditar na ressurreição. Então, Bultmann é muito cético com relação a aprofundar mais essa questão da ressurreição. Para James Dunn, a ressurreição de Jesus é historicamente acessível, pode ser submetida à investigação histórica. Por quê? Porque nos relatos dos evangelhos, apesar das variações, há elementos em comum. Maria Madalena e outras mulheres encontram o túmulo vazio. Depois, os discípulos, Pedro, entre eles, foram lá conferir. As variações do relato mostram que havia várias versões da história da morte de Jesus em circulação. O depoimento de uma mulher na época era fortemente desconsiderado, tal como relata os evangelhos, e o próprio Flávio José também relata isso, que o depoimento das mulheres não era considerado de modo geral. Na Mishnah, o juramento de testemunho era aplicado apenas aos homens e não às mulheres. Mesmo Celso expõe esse preconceito quando ele se refere ao testemunho de mulheres meio frenéticas, Então, aí já há aí um preconceito do Celso também. Paulo, por sua vez, não inclui o testemunho das mulheres em sua lista de testemunhas, no 1 Coríntios 15, versículo 4 ao 8. Então, a evidência de ter as mulheres como testemunha da ressurreição é um critério de constrangimento em favor da historicidade desse fato. A evidência arqueológica em Jerusalém mostra que, na época, era comum o sepultamento numa câmara escavada na rocha, seguida da retirada dos ossos para um ossário. Tal prática era um reflexo da esperança numa eventual ressurreição, especialmente após os mártires macabeus. James Dunn observa que, entre os críticos, não há relatos que, por exemplo, os discípulos tivessem se esquecido onde Jesus havia sido enterrado. Não existe esse tipo de relato. Mateus 28,15 relata que circulava acusações de que o corpo havia sido roubado, o que é um reconhecimento de que, de fato, o túmulo foi encontrado vazio. E se foi roubado pelos discípulos, em algum lugar ele seria sepultado para veneração, o que não aconteceu. Um dos fatores mais impressionantes a serem considerado é que não temos registro das primeiras décadas do cristianismo de qualquer tumba sendo venerada como o lugar onde Jesus havia sido sepultado. Isso é impressionante, pois no judaísmo era forte o sentimento de veneração aos mortos, como a gente vê em Atos 2,29. Porque os cristãos acreditavam firmemente que não havia qualquer tumba onde o corpo de Jesus pudesse ser encontrado. Então, por que não tem essa veneração? Porque eles não acreditavam que pudesse existir essa tumba. Paulo, em 1 Coríntios 15, 3, diz que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Por que dizer que foi sepultado?
Paulo sugere que o túmulo ficou vazio, o que mostra que Paulo ignorava a tradição da túmula vazia, ou seja, tratava-se de uma tradição independente da tradição das aparições de Jesus ressuscitado. Então, James Dunn marca isso. São dois tipos de tradições diferentes: a do Jesus ressuscitado e a da tumba vazia. Um tanto paradoxal nos relatos de Jesus ressuscitado é a falha das testemunhas em reconhecer Jesus, o que revela que alguns tinham dúvidas de que se tratava realmente de Jesus. A tarefa atribuída às mulheres para anunciar a novidade aos discípulos, diante do critério de constrangimento, tais são algumas das tradições que fazem parte desde o início dos acontecimentos. As tradições na tumba vazia e das aparições de Jesus são tradições distintas, segundo James Dunn. Quanto ao local das aparições, se foi na Galiléia ou em Jerusalém, há divergências, há tradições diferentes sobre isso. Assim como quem foi o primeiro a ver, também há variações. O Cristo ressuscitado, ver o Cristo ressuscitado. A ideia de que a ressurreição de Jesus seria equivalente ao arrebatamento de Elias ou Moisés não faz muito sentido, porque esses profetas não morreram e a morte de Jesus é central na história. A ressurreição de Jesus é tratada na tradição de Paulo, em 1 Coríntios 15, 20, como primícias, ou seja, como início da ressurreição geral de toda a humanidade. Nesse sentido, Mateus 27, 52 fala de um terremoto em que túmulos foram abertos e muitos ressuscitaram. Se podemos falar de uma crença central, a crença central dos primeiros cristãos era a ressurreição corporal de Jesus. Tudo que a história pode recuperar é o impacto causado por Jesus e impresso na tradição. A ressurreição de Jesus provou ser a explicação mais satisfatória e duradoura dentre uma variedade de opções para resumir o impacto causado por Jesus e a percepção de seu significado. Dificilmente temos um cumprimento completo de tudo que Jesus foi recordado, prevendo. Ou seja, a sua ressurreição não foi o início da ressurreição dos mortos para o julgamento final, como ele anunciou. A missão realizada pouco depois aos gentios também não correspondeu muito de perto a qualquer expectativa de Jesus. O julgamento final não aconteceu a tal reversão escatológica em que os pobres passariam a governar, né? Ficou muito aquém do tipo de esperança que as palavras de Jesus devem ter gerado. Aos pobres é dado o reino dos céus, né? Isso não aconteceu. Mas o impacto que a ressurreição causou nos primeiros cristãos é que acabou predominando sobre essas outras profecias aí que não foram plenamente cumpridas, pelo menos em seu sentido inicial. Então, essa é a conclusão do James Dunn. Então, muito obrigado, então.